Termina daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, o prazo para o registro das candidaturas. Até agora, 12 já foram inscritas. 2 delas há poucos instantes, a de João Goulart, filho do PPL, e a do ex-presidente Lula. O último dia, aliás, foi de expectativa em torno do caso do ex-presidente Lula. O PT e o MST dizem ter mobilizado 50 mil pessoas que marcharam rumo ao TSE para registrar a chapa. A PM falou em números bem mais modestos, algo em torno de 10 mil pessoas. Quem nos acompanha, inclusive, né, pela internet, pode assistir aí as imagens dessa marcha petista lá ao Tribunal Superior Eleitoral. O registro da candidatura de Lula foi feito por volta das 5 horas da tarde. Vera Magalhães, começo com você. Tirando esse showzinho à parte, enfim, a candidatura do Lula deve durar poucos dias, né? Enfim, o que você está esperando? Vai lá. Patrick, em primeiro lugar, as imagens deixam claro, não houve essa manifestação enorme que o PT e o MST conclamaram nos últimos dias, nem com Vale Mortadela, nem com hospedagem, nem com toda a parafernália incluída ali pelas centrais, pelo MST, pelo PT, não se realizou a tal Marcha Brasília. Foi um número de sempre que o PT mobilizou aí nas últimas manifestações que fez, bem aquém das expectativas, bem aquém do carnaval que fizeram nas redes sociais. Então esse é o primeiro aspecto que eu ressalto. O segundo é o da chicana jurídica, né, que não tem hora e nem dia para acabar. Agora a novidade é essa história. O Lula foi registrado com certidões negativas de São Paulo e ele não tem condenação em São Paulo, então ele é ficha limpa. Gente, por favor, né, não sejamos ridículos. A justiça brasileira é uma só, não existe justiça estadual, o Brasil não tem leis diferentes a depender do estado, é uma lei nacional, a lei da ficha limpa, a condenação também é nacional, o Código Penal vige em todo o território nacional e o Lula está preso, não há como negar um dado da realidade. Está preso porque condenado em segunda instância, por corrupção e por lavagem de dinheiro. Os dados são esses, o resto é bruxaria, feitiçaria. Me espanta que a gente fique dando corda a esse tipo de bizarrice que é constrangedor, porque é desrespeitar a inteligência alheia, a inteligência do leitor, a inteligência do ouvinte, a inteligência dos ministros do TSE, porque só um idiota pode achar que o ministro do TSE vai falar: puxa, que sacada boa essa da certidão do Lula de São Paulo, né? Ele não é ficha limpa em São Paulo. Gente, é de um ridículo atroz que dá medo até de comentar. Então é isso, eles estão tentando ludibriar a justiça, driblar as regras, negar a quadratura do quadrado e dizer que ele é redondo. Então, com esse tipo de argumento, fica até difícil contra-argumentar. Mas aqui neste programa nós seguiremos praticando jornalismo e negando que a Terra seja plana e essas outras coisas malucas. Bom, são tantas manobras, né, Carlos Andreasa? Vai lá. Patrick Santos, em primeiro lugar, a marcha, né? Não tem nenhuma importância em si, mas ela é um produto de campanha eleitoral. Então, estão lá cinegrafistas, fotógrafos, claro, com o quadro fechado, né? Porque não tem muita expansão para a imagem. Não tem tanta gente assim, mas é alimento da narrativa, né? Digamos que seja o material iconográfico do que será essa campanha farsesca do Fernando Haddad a presidente da República. Farsesca porque ele será o representante, o cavalo, como eu chamo aqui, de um sujeito que está preso. Né? É um novo desdobramento do lulopostismo, né? A Dilma Rousseff foi um luloposte, mas o seu criador era um cidadão em liberdade. Agora o criador do Fernando Haddad como candidato a presidente é um preso inelegível, virtualmente inelegível. Portanto, esse evento nada mais é, com 10 ou 10 milhões de pessoas, um marco que terá o mesmo uso para a estratégia do Lula. E mesmo essas chicanas todas que são ridículas, esmiuçadas pela Vera agora, tem muito pouca importância. Esse evento é um marco, está lá, apresentaram o pedido de registro de candidatura do Lula.
a rave continua. Ali adiante, poucos dias à frente, virá a declaração oficial de que o sujeito é inelegível, Lula inelegível. Será outro marco, haverá outra chicana como essa. São os fatos políticos para a exploração eleitoral que a estratégia do Lula criou, né? E ali na frente, uma vez inelegível, ele se dirá... ele precisa desse marco, ele precisa da inelegibilidade declarada pela Justiça Eleitoral, por isso que ele não antecipa a indicação do Haddad, ele precisa desse marco. Havido esse marco, se diz vítima da elite, a elite que o fez um cidadão rico, aliás, o Lula, né? Bem da verdade, mas essa elite que ele criou na cabeça dele, que explora, o impede de ser candidato, ele é perseguido pela justiça, o sistema judicial o faz de vítima, ele não pode disputar a eleição, indica o Fernando Haddad e começa o trabalho de transferência de votos em que ele acredita que a rigor é a sua única chance para colocar o Fernando Haddad no segundo turno. É isso que virá aí adiante, o resto é blá blá blá. Todo mundo ali é cavalo do Lula. O que você acha, Marcelo Madureira? Pois é, Patrick, é isso que nós estamos assistindo aqui, essa marcha patética em Brasília de cerca de 10 mil pessoas, né, do MST, que, como eu já havia indagado aqui nos programas de ontem ou anteontem, né? Que maneira elas financiam não só a sua viagem, mas que maneira elas podem dispor de um dia da semana, né? Para poder estar caminhando em Brasília, a não ser evidente que façam parte desses 13 milhões de desempregados, né? Que sofrem hoje no Brasil justamente por conta das políticas do Partido dos Trabalhadores, né? E da sua linha auxiliar, que é o do Movimento Sem Terra, que eles estão agora desfilando as bandeiras, né? Talvez a troco de uma quentinha, ao troco de R$50 um sanduíche de mortadela. Aí eu pergunto, né? A quem interessa a candidatura do Lula? Né? Interessa aos 13 milhões de desempregados? Interessa aqueles que sofrem, né? Nas filas da saúde, aqueles que não têm acesso à educação pública, né? Aquela enorme parcela da nossa população que viveu nos anos lulopetistas a ilusão falsa de uma ascensão social, um tigre de papel que não resistiu, né, as mais óbvias regras, né, de finanças públicas. A quem interessa, né, o Brasil sufragar a candidatura de um homem como Lula, de uma mulher como Dilma Rousseff, de um partido como o PT, que associado ao MDB do Michel Temer, arremessou o Brasil numa crise descomunal, sem nenhum paralelo na história republicana. Aí eu respondo para vocês, só interessa a uma única pessoa, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o presidenciável, que está lá em Curitiba, né, com um único propósito, de defender seus interesses em contradição com os interesses da nação brasileira, que é realmente recuperar o mínimo de estabilidade política e jurídica para esse país, para que a gente possa se levantar, se reconstruir. Vera, acho que é importante todos nós aqui falarmos um pouquinho dos próximos passos, né? Só para a gente entender, até para o ouvinte entender todo esse processo, porque após o registro, em até 24 horas, o TSE deve publicar o edital com o pedido da candidatura no Diário Eletrônico da Justiça. Nos dias 17 e 18, você que está acompanhando bem, vê se é isso, Vera, será aberto o prazo de 5 dias para que o Ministério Público ou algum partido faça a impugnação da candidatura do petista. Aí, quando o prazo terminar, entre os dias 22 e 23, o PT tem 7 dias para contestar a impugnação. É mais ou menos isso? E aí, em que momento que entraria aí sim como diz o Andreas, o cavalo, o Haddad, nesse processo todo? Para a gente entender, para o ouvinte entender um pouquinho como é que fica daqui para frente. Uma vez alguém questionando a candidatura do Lula, deve ser designado um relator para dizer se o pedido de impugnação é válido ou não, para decidir se o registro é válido ou não, analisando aí as certidões, os documentos, a realidade, o fato de que o Lula tem uma condenação por um órgão colegiado, que é o que prevê a lei da ficha limpa,
para impedir a candidatura, e aí esse relator vai se manifestar e o PT deve ter alguns prazos para recurso. Tem muita falatório na imprensa, mas que eu acho que tem pouca importância para essa conta final, Patrick. Por exemplo, se deu muito destaque ao fato de que a Rosa Weber ontem, na posse dela na presidência, depois da posse, disse que poderia, sim, de ofício, o TSE analisar. Não será preciso isso, porque obviamente alguém vai questionar a candidatura. Se não for a Raquel Dodge ou alguém do Ministério Público, será algum dos partidos políticos. Então, isso é uma discussão inócua, estéril. O Gilmar Mendes, numa demonstração de que vai continuar querendo ser alguém a pôr ali um bode na sala, no judiciário, se contrapôs a essa fala da Rosa Weber, dizendo que não pode de ofício, e dizendo uma outra coisa que pode causar um ruído mais à frente, que no entendimento dele, inelegibilidade é caso para plenário e não só para uma decisão de um relator. Então, o PT pode se apegar a esse tipo de coisa para ficar questionando o rito. O que eles pretendem ao fim e ao cabo? Pretendem que pelo menos o Lula tenha acesso a 3 ou 4 dias de propaganda eleitoral, para que haja esta passagem do bastão no ar, para que isso seja feito em rede nacional de rádio e televisão. Eu te dou aqui o meu povo, como ele fez com a Dilma, te dou em suas mãos o meu povo. Então haveria este vídeo do Lula designando o Haddad. Não sei como isso seria feito, não sei se isso foi gravado previamente à sua prisão, porque eu acho difícil, uma vez que ali ainda não estava batido o martelo de que era Fernando Haddad. Mas como tudo é muito midiático no PT e como eles estão programando isso passo a passo, pode ser que ele tenha feito várias versões, sabe como a novela, que você grava vários finais de quem matou? Pode ter feito várias versões. Ele ficou lá no sindicato muito tempo. Fez isso com certeza. Isso com certeza. Então, certamente, deve ter algum vídeo do Lula designando Fernando Haddad como o seu cavalo encilhado, como diz o Andreasa. Então, é importante fazer isso porque, aí eu volto num ponto que eu tenho batido aqui e que agora eu começo a ver pipocar. Hoje tem um bom artigo do Marcos Nobre a esse respeito, na Piauí, sobre o tempo que vai começando a premir as estratégias. Essa estratégia de transferência do PT, como se viu em 2010 e 2014, é premida pelo tempo, pelo fato de que o protagonista está preso e pelo fato de que o Fernando Haddad é, por assim dizer, um cavalo de corte inglês para ser apresentado lá no Nordeste e ter que trazer um eleitorado de lá. Então, eu não sei se as coisas dialogam. E também, aí depois a gente vai falar da pesquisa do Paraná, eu acho que é bom falar também da estratégia do PSDB, para a qual também eu acho que o relógio começa a está perto de soar as 12 badaladas. Vai lá, Andreasa, o que você acha do que a Vera estava dizendo, desse rito de passagem, que forma que essa estratégia vai funcionar? E depois acho que eu vou trazer até os números da pesquisa, logo depois de você e o Madureira se manifestarem, para a gente encaixar dentro desse tema. Vai lá. Eu li esse artigo do Marcos Nobre, a que a Vera fez referência. O sujeito está ansioso, né? Tem muita gente ansiosa, porque está lá dentro, envolve a paixão, torcida, então turva um pouco a visão. E aí, às vezes, desde dentro, tão próximo do troço, não percebe a estratégia dos seus que está em curso. Eu fiz aqui um levantamento sobre os prazos normais do TSE para esse caso, né? Considerando também essa ideia de agir de ofício muito ruim. É claro que é uma possibilidade, temos visto isso, mas é ruim. A Justiça Eleitoral atua por provocação, e como a Vera disse, a provocação virá. Então, vamos lá. Uma vez notificado sobre a impugnação de sua candidatura, o candidato, no caso Lula, teria 7 dias para se manifestar. Se apresentar testemunhas, que não é comum, mas pode acontecer, e ele tem feito isso em vários processos, essas teriam de ser ouvidas em até 4 dias. Coletadas as provas pelo relator, a defesa garantiria mais 5 dias para alegações finais antes do julgamento.
Considerando que a campanha na televisão começa em 31 de agosto, esse prazo fica muito justo, se ele for cumprido completamente, e cria as condições para esse cenário que a Vera descreveu, ou seja, para que o Lula faça a transferência a sua pregação por transferência de votos, passando o bastão para o cavalo Haddad na propaganda televisiva. E isso tudo se for respeitado o rito, conforme idealmente definido. Mas a pressão sobre a Justiça Eleitoral, sobre o TSE é muito grande. E nós temos visto a Justiça, a Eleitoral ainda não foi testada a esse respeito, a Justiça dá respostas mais rápidas do que a média para os processos relativos ao Lula. Então, a rigor, talvez seja exagero dizer que o Lula teria a sua candidatura negada ainda nessa semana, de modo a Haddad poder participar como candidato oficial no debate da Rede TV. Mas isso pode acontecer na semana que vem, quer dizer, faz todo sentido que estejamos atentos, porque o improviso em matéria de justiça é sinal de insegurança jurídica, é a regra. É o que esses senhores dos tribunais superiores nos têm mostrado nos últimos tempos. Vai lá, Madu. Aliás, o Andreasa falou do debate de sexta-feira, ainda não bateu o martelo ainda se haverá o púlpito vazio ou não. Vai ter o púlpito vazio. Em todos os informação da Rede TV, vão botar lá o púlpito vazio, mas não vão transigir com nenhuma possibilidade de o Fernando Haddad participar sendo vice. O que você acha, Madu? Eu acho que estamos assistindo a um espetáculo de terrorismo eleitoral, né? Ontem, mal ou bem, nós passamos um bom tempo do programa debatendo as propostas do candidato Bolsonaro, né? Concordando ou não, criticando ou não, havia ali um conteúdo interessante para que a gente debatesse uma coisa construtiva. Hoje já estamos de volta, né? A marcha do PT e do MST em Brasília, né? As chicanas de sempre dos advogados do Lula, e já estamos aqui mais uma vez enredados, né, por essa questão de terrorismo eleitoral. Eu não consigo me expressar com outro termo que não seja terrorismo eleitoral. Essa questão do Lula ser ou não ser candidato, para mim, é uma não questão, né? Isso não encaminha em nenhum momento solução para o que a gente está vivendo, não é nenhum benefício para a população brasileira. E mesmo porque, olha só que coisa curiosa, ao ser o foco, né, das atenções pela sua candidatura ou não candidatura, o PT, o Lula, se escusam de clarificar o que fariam na eventualidade de uma candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva ou do seu cavalo, Fernando Haddad. Aliás, eu recebi aqui a mensagem da Associação dos Amigos e Protetores dos Cavalos do Brasil, pedindo para fazer uma ressalva, viu, Andreasa? Para trocar essa referência ao cavalo, comparar o Fernando Haddad ao cavalo, eles pediram para você compará-lo a um outro tipo de quadrúpede. Fala, Andreasa. Mas é o seguinte, é porque o uso do cavalo, eu quero deixar isso bem claro, não significa que eu estou chamando o Fernando Haddad de cavalo. Eu estou usando, inclusive, a expressão consagrada pelas religiões de matriz africana, o candomblé especificamente, para o cavalo, aquele que recebe o santo. Ou até o cavalo de Troia, né? Que leva os inimigos para dentro do... Isso. Vamos ficar no campo da... metáfora. Vamos ficar no campo da mitologia e da fé. Fala, Madu. Só para concluir, é altamente ofensivo comparar Fernando Haddad a um cavalo. Para os cavalos, é claro.